A paz do Senhor Jesus a todos que vai estar ouvindo essa palavra, que é a palavra de Deus falando conosco. Romanos capítulo 8, 26 ao 27, fala da intercessão do Espírito Santo na nossa vida. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, não te preocupas da forma em que você vai orar. Se vai agradar aos homens, se vai ser palavras bonitas para que Deus receba elas. Não te importa com essas coisas. E a melhor oração também não é a que vem das pessoas para você. A melhor oração é aquela que vem do nosso coração, do nosso interior, onde Deus mais sonda, onde o Espírito Santo de Deus sonda profundamente. Então, a melhor oração é aquela que de coração aquebrantado, aquela que com toda verdade e sinceridade você fala com Deus, as ocultas, sem que ninguém ouça, sem que ninguém saiba da sua oração. É aquela que com lágrimas você sabe que por mais simples que ela seja, por mais que não tenha palavras, por mais que seja só um pedido de socorro ou misericórdia e não tem outra palavra, é essa hora que o Espírito Santo de Deus intercede com um gemido inexprimível pela sua vida, pela nossa vida. Então, essa hora de tanta sinceridade, de tanto desejo por ouvir, não só a gente querer ouvir o que Deus tem para falar conosco, mas também para falar com Deus, porque é exatamente nessa hora, que a gente sente Deus falar no nosso coração, na hora dessa oração, de tanta verdade, tanta sinceridade, sem se importar nos agrados de palavra. Será que Deus ouve dessa forma? Será que tá bom diante de Deus? Não, quando você não se importar com o que Deus vai achar que você ora ou pensa, você vai fazer a verdadeira oração, que é aquela de muita sinceridade na presença de Deus. Então, você vai colocar todos os seus problemas, você vai colocar toda a sua dor, você vai colocar todo o seu desabafo e tudo aquilo que você não pode contar para as pessoas, que é muito íntimo, muito secreto dentro de você. E você sabe que muitas vezes é uma coisa de vergonha na sua vida, mas porém tem um que vai ouvir, vai levar ao nosso Deus, pela intercessão dele, pelo gemido dele. E quando ele faz isso, ele faz muito mais do que aquilo que a gente só pediu, porque o Espírito Santo, ele sabe realmente o que nós precisa. Então, tem coisa que nós nem pede, ele sabe que nós precisa e ele intercede pela nossa vida. Então, não deixa de orar da tua forma, não deixa de orar na forma da simplicidade com Deus. E aquilo que é vergonhoso para você falar para alguém, para Deus não é. Ele vai ter todo o tempo para te ouvir. Ele vai ter todo o tempo para te capacitar, te preparar. Ele vai ser o ouvinte melhor, o amigo melhor que você nunca teve e não terá em nenhum outro lugar. Porque esse é o papel, do Espírito Santo de Deus. É o papel de
interceder pela nossa vida, é o papel de estar conosco, é o papel de nos ajudar. Porque quando Jesus falou, eu vou para o Pai e eu vou enviar o Consolador, então Jesus envia o Consolador a fim de que todos aqueles que nele creia, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Mas para a gente ter vida eterna antes de sair daqui, é necessário sinceridade, é necessário deixar Deus agir na nossa vida. É necessário deixar Deus no controle da nossa vida. Então não precisa fazer o bonito, não precisa de muitas palavras, porque só o seu gemido, esse falará com Deus, através do Espírito Santo dele.